A paz do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã. Sou o evangelista Lu Martins, e eu quero começar com a pergunta que quase sempre é respondida rápido demais: o que realmente levou Sodoma e Gomorra ao juízo de Deus? Se a sua resposta cabe em um rótulo curto, existe uma grande chance de você ainda não ter visto tudo que a própria Bíblia diz. Esse é o ponto desta mensagem. Hoje nós não vamos repetir uma explicação rasa, nem aceitar uma frase pronta que circula de boca em boca sem deixar a Escritura interpretar a Escritura. Nós vamos abrir a palavra com reverência, caminhar por Gênesis 18 e Gênesis 19, ouvir Ezequiel 16, considerar Judas versículo 7 e também 2 Pedro capítulo 2, para responder essa pergunta de forma bíblica, completa e santa. Porque o erro mais comum sobre Sodoma é este: muita gente reduz toda a acusação divina a uma única categoria de pecado, como se o texto inteiro pudesse ser comprimido em uma fórmula simples, isolada, sem contexto, sem progressão e sem a luz do restante da revelação. E quando isso acontece, duas distorções aparecem ao mesmo tempo. A primeira é que a gravidade real do mal é diminuída. A segunda é que a justiça de Deus passa a ser mal compreendida, como se o Senhor julgasse de maneira apressada, quando a Bíblia mostra exatamente o contrário. A história de Sodoma não foi dada por Deus para virar slogan. Ela foi dada para expor como o pecado amadurece, como uma sociedade inteira pode adoecer, como o coração humano pode chamar de normal aquilo que Deus chama de abominável, e como o juízo do Senhor nunca nasce de capricho, mas de culpa persistente, pública e endurecida. Talvez você tenha ouvido essa história muitas vezes. Talvez você pense que já sabe exatamente o que aconteceu ali. Mas eu quero te convidar, com temor e honestidade diante de Deus, a voltar alguns passos e olhar de novo para o texto. Porque o segredo de Sodoma não começa na noite de Gênesis 19. Antes da rua, existe o tribunal. Antes do fogo, existe o clamor. Antes da destruição visível, existe uma acusação que já chegou ao céu. E isso muda tudo. Quando a Bíblia fala de Sodoma, ela não está apenas registrando o fim de uma cidade antiga. Ela está revelando o padrão de uma corrupção coletiva que já perdeu o senso do santo, do justo e do humano. Ela mostra uma cultura que, por fora, talvez ainda pareça organizada, forte e estável, mas que, diante do Senhor, já está exposta, pesada e condenada. Por isso, neste estudo, nós vamos caminhar com cuidado. Vamos ouvir o que o Senhor declara em Gênesis 18 versículos 20 e 21. Vamos acompanhar Abraão diante do juiz de toda a terra. Vamos entrar em Gênesis 19 sem sensacionalismo, mas também sem aliviar o peso da cena. E depois vamos deixar a Bíblia ampliar a própria Bíblia, olhando para Ezequiel 16 versículos 49 e 50, para Judas versículo 7, e para 2 Pedro 2 versículos 6 a 8. E eu já te adianto algo muito importante: quando a Bíblia interpreta a Bíblia, ela não empobrece o tema, ela o expande. Ela mostra que o problema de Sodoma não cabe numa leitura preguiçosa. Há soberba. Há fartura sem misericórdia. Há desprezo pelo pobre e pelo necessitado. Há violência. Há impureza. Há abuso. Há afronta contra a ordem santa de Deus. Há dureza contra a verdade. Há uma cidade inteira adoecida por dentro. Então entender Sodoma da maneira errada não é um detalhe pequeno. É um erro espiritual. Porque, se eu simplifico o pecado de Sodoma, eu simplifico também o juízo de Deus. E se eu simplifico o juízo de Deus, eu deixo de perceber a profundidade da santidade dele. Mas eu também quero te dizer algo com amor pastoral: estudar Sodoma corretamente não deve produzir em nós orgulho religioso. Não deve nos transformar em pessoas que usam a Bíblia como pedra para ferir os outros. A palavra do Senhor não foi dada para inflar vaidade espiritual. Ela foi dada para nos colocar em temor, em lucidez e independência da graça. O mesmo texto que revela o colapso de uma cidade também revela a paciência de Deus, a perfeição da justiça de Deus, e mais adiante, a compaixão de Deus arrancando alguém do meio do juízo. É por isso que esse tema importa tanto agora. Nós vivemos dias em que sociedades inteiras chamam de aceitável o que Deus reprova, celebram fartura sem misericórdia como sucesso, tratam dureza contra o próximo como normalidade, e perdem cada vez mais o senso do que é santo. Sodoma não é apenas uma ruína distante no horizonte da Bíblia. Sodoma é uma advertência viva de como o pecado coletivo ganha forma, proteção social, linguagem sofisticada e aparência de estabilidade, enquanto o céu já ouviu o que a terra tenta esconder.
E aqui eu preciso ser muito claro, com reverência e firmeza, nós não vamos forçar o texto para caber em agendas humanas, nem vamos suavizar o texto para caber na sensibilidade do nosso tempo. Vamos fazer o que um servo de Deus precisa fazer. Vamos abrir a Escritura, observar o que ela diz, comparar passagem com passagem e nos submeter ao veredito do Senhor. Se Gênesis fala, nós ouvimos. Se Ezequiel amplia, nós recebemos. Se Judas confirma, nós trememos. Se 2 Pedro esclarece, nós aprendemos. Compreender isso faz toda a diferença no nosso caminhar. Para que você não seja apenas um ouvinte, mas participe ativamente do cumprimento do ID através deste ministério, seja mais que um inscrito, torne-se membro do nosso ministério. Como amigo, guardião ou mantenedor do Palavra Pura, você recebe esboços em PDF, decide nossos temas e pede vídeos personalizados de uso livre. Clique em Seja Membro, semeie no Evangelho e vive Efésios 4 versículo 12, buscando o aperfeiçoamento para a obra do ministério. Agora, respire fundo e venha para o texto. Por que a resposta para o mistério de Sodoma não começa com fogo descendo do céu? Ela começa com uma voz subindo da terra. Antes da destruição, vem a acusação. Antes do juízo visível, existe um tribunal invisível. Porque antes do fogo cair, um clamor já sobe da terra. E é em Gênesis 18 versículos 20 e 21 que o mistério começa a se abrir. Porque antes do fogo cair, um clamor já sobe da terra. E é aqui que o segredo de Sodoma começa a se abrir diante de nós. Não começa na fumaça. Não começa no enxofre. Não começa na correria da madrugada. Começa nos carvalhais de Manre, com Abraão ainda de pé diante do Senhor. A cena parece calma por fora, mas no invisível o céu já está em tribunal. Sodoma continua vivendo sua rotina, atravessando suas ruas, negociando, descansando, respirando como se nada estivesse prestes a acontecer. Só que, diante de Deus, a cidade já não está apenas viva. Ela está sendo pesada. Então a palavra rompe o silêncio com uma sentença solene. Em Gênesis 18 versículos 20 e 21, o Senhor diz, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao clamor que contra elas sobe até mim. Se não, saberei. Perceba onde o texto começa. Não com fogo. Não com ruína. Não com destruição visível. Começa com um clamor. Isso é decisivo para entender a história com seriedade bíblica. O Senhor não descreve apenas um ambiente pecaminoso em termos vagos. Ele apresenta uma realidade que já produziu denúncia, dor, acusação, peso moral. Há uma voz subindo da terra. Há algo em Sodoma que já não pode mais ser escondido atrás da aparência de normalidade. Na Escritura, clamor não é palavra leve. Clamor é o som da injustiça quando ela transborda. É o grito daquilo que foi esmagado. É a prova de que o pecado deixou de ser um movimento secreto do coração e se tornou estrutura, cultura, ambiente, ferida aberta. O clamor mostra que a maldade amadureceu. Já não é semente. É fruto podre exposto. Já não é desordem isolada. É culpa acumulada, repetida, insistente. E a própria Bíblia nos ensina a ouvir essa palavra. Em Gênesis 4 versículo 10, depois que Caim mata Abel, Deus diz, o que foi que você fez? Escute. Da terra o sangue do seu irmão está clamando. Veja o padrão. O sangue inocente derramado na terra sobe como testemunho diante do céu. Os homens podem tentar ocultar a violência. Podem enterrar o corpo, apagar os rastros, silenciar a memória. Mas a terra que recebe o sangue não consegue calar a justiça de Deus. O chão recebe a vítima. O céu recebe o clamor. Agora avance para Êxodo 3 versículo 7. O povo de Israel geme sob o peso do Egito, e o Senhor declara, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Mais uma vez, o mesmo padrão se confirma. Onde existe opressão, Deus ouve. Onde existe esmagamento, Deus vê. Onde existe sofrimento real, Deus não permanece indiferente. O Deus da Bíblia não é um observador frio. Ele é santo, justo, atento e pessoal. Ele conhece o sofrimento. Ele ouve o clamor. Ele responde ao mal com verdade e juízo. É por isso que a palavra sobre Sodoma pesa tanto.
Quando Gênesis 18 versículos 20 e 21 fala de um clamor que sobe contra a cidade, a Escritura está nos avisando que não se trata apenas de um pecado abstrato. A culpa com rosto. A perversão com consequência. A maldade que produz vítimas. O problema de Sodoma já ultrapassou o limite do tolerado socialmente e chegou ao ponto de se tornar público diante do trono de Deus. O céu já ouviu que a terra talvez estivesse fingindo não escutar. E o texto acrescenta algo ainda mais grave: o seu pecado é tão grave. Em outras traduções, a ideia é a mesma: o pecado se agravou muito. Isso não fala de uma queda momentânea. Não descreve um tropeço isolado. Revela a culpa madura, persistente, agravada pelo tempo e pela repetição. Sodoma não está diante de um juízo porque falhou uma vez. Sodoma está diante de um juízo porque endureceu. Porque insistiu. Porque acumulou maldade. Porque seguiu dia após dia contra a luz, contra a verdade, contra os limites da paciência divina. E aqui nós precisamos guardar uma verdade santa no coração: o juízo de Deus nunca nasce de arbitrariedade. Deus não age em explosões caprichosas. Deus não pune por impulso. O Senhor responde a uma culpa que amadureceu diante dele. Isso torna a cena ainda mais solene. Porque a sentença que se aproxima não é exagero. É justiça. Não é reação precipitada. É resposta santa. Então vem a frase que muitos leem depressa, mas que precisa ser entendida com reverência: descerei para ver. Isso não significa ignorância divina. Não significa que Deus precisou sair em busca de informação que não possuía. O onisciente não investiga para descobrir o que desconhece. Essa linguagem é judicial. É a forma santa pela qual Deus torna manifesto que o seu juízo é justo, transparente e irrefutável. É como se o juiz de toda a terra estivesse dizendo: meu veredito não será dado no escuro. O que está para acontecer será demonstrado como plenamente justo. Ele desce não para prender, mas para expor. Não para tomar conhecimento, mas para tornar pública a retidão do seu julgamento. Não porque lhe falte visão, mas porque na sua santidade ele faz a justiça resplandecer diante de todos. Essa moldura é tremenda. Deus não apenas conhece o mal. Ele o pesa. Deus não apenas enxerga a cidade. Ele a examina segundo a medida perfeita da sua santidade. E quando o texto diz que ele verá se o que fazem corresponde ao clamor que sobe até ele, a atmosfera se enche de linguagem forense. A acusação. A comprovação. A testemunho moral. A sentença se aproximando com absoluta legitimidade. Enquanto isso, a cidade continua de pé. E esse talvez seja um dos aspectos mais assustadores dessa passagem. Sodoma ainda parece forte na superfície. Suas casas estão ocupadas. Seus caminhos continuam movimentados. Suas estruturas seguem funcionando. Por fora, há aparência de estabilidade. Mas no invisível, a cidade já está judicialmente condenada. Isso é profundamente solene. Porque uma sociedade pode parecer próspera e ainda assim estar podre diante de Deus? Pode haver fartura sem misericórdia. Movimento sem justiça. Normalidade externa e colapso moral interno. Nos carvalhais de Manre, Abraão escuta isso diretamente do Senhor. Não é rumor. Não é exagero religioso. Não é opinião humana tentando inflamar a cena. É a declaração do próprio Deus: o clamor é grande. O pecado é grave. A causa chegou ao céu. E repare na ordem bíblica. Antes de Gênesis 19 mostrar a explosão visível da maldade, Gênesis 18 nos entrega a moldura invisível do juízo. Antes da rua em tumulto, o tribunal. Antes da destruição histórica, a avaliação santa. É assim que a Bíblia nos obriga a ler Sodoma. Não começando pelo sensacionalismo. Começando pela justiça. Não começando pelo choque da cena final. Começando pelo clamor que sobe. O que virá depois não será um ato impulsivo do céu, mas resposta divina a uma iniquidade persistente, coletiva e já exposta diante de Deus. E agora a tensão aumenta. Porque se o Senhor é justo, então a pergunta inevitável surge no coração de Abraão e também no nosso: haverá ali algum justo a ser poupado? Haverá remanescente no meio da culpa madura? Haverá misericórdia em meio à sentença que se aproxima? O vento parece parar entre os carvalhais. Abraão permanece de pé diante do Senhor. A cidade ainda respira, mas já está sob o peso da justiça celestial.
E é aqui que um homem entra na brecha por uma cidade condenada. E é aqui que um homem entra na brecha por uma cidade condenada. Abraão permanece diante do Senhor. O clamor contra Sodoma já subiu. O caso já está aberto no tribunal do céu. O juízo não nasce de impulso, nem de irritação repentina. Agora, em Gênesis 18 versículos 23 a 33, a cena muda de tom. Não vemos apenas a sentença se aproximando, mas um homem de pós cinza falando com o juiz de toda a terra. E o texto diz que Abraão se aproxima. Isso é impressionante. Ele não retrocede da presença santa. Ele não trata Deus com leviandade. Ele se achega tremendo, mas se achega. E exatamente porque conhece o caráter do Senhor, ele ousa interceder. Em Gênesis 18 versículo 23, a pergunta vem como uma flecha: exterminarás o justo com o ímpio? Veja o cuidado dessa pergunta. Abraão não está chamando Sodoma de inocente. Não está suavizando a maldade da cidade. Não está tentando encobrir o pecado com discurso religioso. O ponto é outro. Como a justiça perfeita de Deus se manifesta quando justos e ímpios habitam no mesmo espaço? E então surge uma das frases mais poderosas de toda a Escritura. Em Gênesis 18 versículo 25, Abraão declara: não fará justiça o juiz de toda a terra. Isso não é acusação. É adoração em forma de argumento. Abraão não tenta corrigir o Senhor. Abraão se segura no que sabe sobre o Senhor. Ele está dizendo, em essência, tu és justo. Tu fazes o que é certo. Tua santidade não erra. Tua ira não é cega. Tua decisão sempre será reta. Essa é a base da verdadeira intercessão. A oração ousada da Bíblia não nasce de atrevimento carnal, mas de reverência profunda. Abraão não entra na conversa para tornar Deus mais bondoso. Deus já é perfeitamente bom. Abraão entra porque o próprio Deus escolhe agir na história envolvendo seus servos em oração. A intercessão, aqui, não muda o caráter de Deus, ela participa do modo como Deus decidiu executar sua vontade. Em outras palavras, Abraão não está arrancando misericórdia de um Deus relutante. Ele está sendo admitido dentro dos caminhos de um Deus justo e misericordioso. O Senhor, que poderia apenas decretar o fim da cidade, permite que o amigo da aliança permaneça diante dele, pergunte, suplique, insista e aprenda. Então a conversa começa a descer por números. E cada número que cai aumenta a tensão da cena. Primeiro, 50. Em Gênesis 18 versículo 24, Abraão pergunta-se, havendo 50 justos na cidade, o Senhor pouparia o lugar por amor deles? E a resposta divina, no versículo 26, abre uma janela de misericórdia espantosa: se houver 50 justos em Sodoma, o Senhor poupa a cidade toda por amor dos 50. Perceba o que isso revela. Deus distingue o justo do ímpio. O juízo divino não é uma explosão sem direção. O Senhor não trata a todos da mesma forma, como se a justiça individual fosse irrelevante. Mais do que isso, Deus está disposto a poupar muitos por causa de poucos. A presença de justos ainda pesa diante do céu. Mas Abraão continua. Não porque Deus esteja sendo severo demais, e sim porque a cidade talvez esteja vazia demais. Então ele desce para 45. E antes de falar, ele confessa sua posição: sou pós-cinza. Essa frase, em Gênesis 18 versículo 27, nos mostra como a ousadia bíblica funciona. Não é arrogância espiritual. Não é performance. Não é alguém tentando pressionar Deus. É humildade com fé. É temor com perseverança. O Senhor responde de novo: se houver 45, não destruirá. Então Abraão desce para 40. Depois para 30. Depois para 20. Depois para 10. E a cada redução, há quase um silêncio entre as palavras, como se o próprio ar ficasse mais pesado ao redor daquela conversa. Porque cada passo contém, ao mesmo tempo, esperança e denúncia. Esperança, porque Deus continua respondendo. Esperança, porque o Senhor continua ouvindo. Esperança, porque a paciência divina se revela a cada nova súplica. Mas também denúncia, porque o número só continua descendo se a situação da cidade for realmente grave. Quanto mais Abraão abaixa o pedido, mais a cena deixa claro que Sodoma talvez esteja mais vazia de justiça do que alguém imaginava. Tente visualizar isso. Lá longe, Sodoma ainda parece viva. As casas estão em pé. As portas se abrem e se fecham. Há movimento nas ruas. Existe rotina. Existe aparência de normalidade.
Mas aqui, diante do Senhor, a cidade já está sendo pesada em balança santa. E a pergunta principal já não é se Deus é justo. A pergunta agora é se ainda existe justiça dentro da cidade. Abraão chega, por fim, ao último número registrado. Em Gênesis 18, versículo 32, ele diz: Não se ire agora o Senhor, mas falarei ainda esta vez, e se houver ali 10. E o Senhor responde: Não a destruirei por amor dos 10. Pare um instante nessa resposta. 10. Não 50. Não 40. Não 20. 10. Um remanescente pequeno. Um vestígio de retidão. Um punhado de vidas que, pela graça de Deus, ainda sustentariam um testemunho dentro da cidade. Talvez Abraão pense em Ló. Talvez pense em sua casa. Talvez espere que, no meio de tanta corrupção, ainda exista um núcleo mínimo de justiça. Mas é justamente aí que a cena se torna dolorosa. Porque o desenrolar da narrativa mostrará que nem isso Sodoma possui. A ausência de 10 justos não revela apenas pecados particulares espalhados pela cidade. Revela colapso moral profundo. Revela ambiente corrompido. Revela uma cultura tão adoecida que o testemunho justo quase desapareceu. E isso precisa ser entendido com temor. O texto não nos apresenta um Deus apressado para destruir. O texto nos apresenta uma cidade esvaziada de justiça. O problema nunca foi excesso de severidade no céu. O problema é a quase completa ausência de retidão na terra. Também chama atenção a paciência do Senhor ao longo de toda a conversa. Deus responde a cada pedido. Deus ouve cada redução. Deus permite que Abraão fale uma vez e outra vez. Que tipo de majestade é essa? É a majestade santa do Deus da aliança, que não perde sua glória ao ouvir um homem de pó e cinza, mas manifesta sua glória justamente ao se revelar justo, paciente e acessível ao intercessor reverente. Por isso, a oração ousada é bíblica quando nasce da submissão. Existem orações insolentes, centradas no ego, vazias de temor. Mas existe também a oração madura, que se apoia no caráter de Deus e persevera porque conhece a santidade e a bondade do Senhor. Abraão não exige privilégios. Abraão apela à justiça divina. E isso honra a Deus, porque Deus ama ser reconhecido em verdade. E, discretamente, essa cena aponta para algo maior. Abraão entra na brecha, mas não é o intercessor final. Ele antecipa uma figura que será plenamente revelada em Cristo. Hebreus 7, versículo 25 declara que Jesus vive sempre para interceder por aqueles que por meio dele se aproximam de Deus. Abraão suplica por uma cidade culpada. Cristo faz mais do que suplicar, ele entrega a si mesmo. Abraão argumenta a partir da justiça de Deus. Cristo satisfaz a justiça de Deus e abre caminho para a misericórdia alcançar pecadores arrependidos. Abraão pede que o justo não seja tratado com o ímpio. Cristo, o justo perfeito, toma sobre si o lugar de pecadores para que os que creem não recebam a condenação que mereciam. Mas aqui, em Gênesis 18, essa plenitude ainda está apenas projetando sua sombra. A tensão permanece. O alívio ainda não chegou. Então o texto fecha a cena com um silêncio pesado. Gênesis 18, versículo 33 diz que o Senhor retirou-se quando acabou de falar com Abraão, e Abraão voltou para o seu lugar. Não há celebração. Não há resolução imediata. Não há sensação de vitória consumada. Há apenas um peso suspenso no ar. Abraão volta para seu lugar. O Senhor encerra a audiência. O tribunal do céu falou. E agora tudo depende do que será encontrado dentro da cidade. Esse detalhe fere o coração, porque a negociação parou em 10. E se nem 10 forem encontrados, então o problema de Sodoma é mais profundo do que muitos imaginam. Não é só um desvio. Não é só fraqueza humana comum. É decomposição moral avançada. É uma cidade inteira se aproximando do ponto em que o juízo já não pode mais ser adiado sem negar a própria justiça de Deus. Ao mesmo tempo, há consolo santo aqui. Deus conhece os que são dele. Deus não confunde o justo com o ímpio. Deus vê o que os homens não veem. Mas também alerta, uma sociedade pode endurecer tanto, pode normalizar tanto o mal, pode apagar tanto o temor de Deus, que quase não reste testemunho vivo em seu meio. Então a cena para. O silêncio cai. E esse silêncio pesa, porque a conversa terminou em 10. Agora a pergunta deixa o tribunal e entra na rua. Quando a noite cai sobre Sodoma, o que estava no clamor vira a cena. Agora a pergunta sai do tribunal de Gênesis 18 e entra na rua.
Em Gênesis 19 versículos 1 a 11, a Escritura não nos deixa olhar essa cidade de longe, ela nos faz encarar seu verdadeiro rosto. O texto diz que os 2 anjos chegam a Sodoma ao anoitecer, e Ló está sentado à porta da cidade. Isso não é um detalhe pequeno. A porta da cidade, no mundo antigo, era lugar de circulação, conversa pública, influência e decisões. Sem exagero, a cena sugere inserção social. Ló não aparece como alguém isolado da vida de Sodoma, ele está ambientado ali, visível ali, funcionando ali. Ele ainda não é Sodoma, mas já está profundamente comprometido com o espaço onde Sodoma respira. Quando vê os visitantes, Ló se levanta depressa, vai ao encontro deles e se inclina com o rosto em terra. Há respeito, mas há também urgência. Ele percebe o risco antes que a noite amadureça. Em Gênesis 19 versículo 2, ele insiste para que entrem em sua casa e passem a noite ali. Os anjos respondem que ficarão na praça. Mas Ló conhece a cidade em que vive. Ele sabe que a praça, à noite, não é um lugar neutro. Então o texto diz que ele insistiu muito. Ele constrange os visitantes no melhor sentido da palavra, aperta o convite, reforça a necessidade, não aceita um não fácil. Ele os conduz para dentro, porque entendeu aquilo que talvez um estrangeiro ainda não visse. Em Sodoma, vulnerabilidade é convite para violência. E aqui já surge uma chave decisiva para ler a cena com seriedade bíblica. Hospitalidade, nesse contexto, não é mera etiqueta social. Não é somente gentileza do Oriente Antigo. Receber aqueles homens em casa é protegê-los. É levantar uma barreira entre pessoas vulneráveis e uma sociedade predatória. Defender os hóspedes, nesse caso, é defender a dignidade humana contra o abuso. Eles entram. Ló prepara uma refeição, assa pão sem fermento, e por um momento parece haver pausa. Parece que a casa ainda pode segurar a noite do lado de fora. Mas Gênesis 19 versículo 4 rompe essa falsa tranquilidade antes mesmo de eles se deitarem. O texto diz que os homens da cidade cercam a casa, os homens de Sodoma, tanto os jovens quanto os velhos, todo o povo, vindo de todas as partes. Perceba a força dessa descrição. A Bíblia faz questão de ampliar o quadro. Não é um grupo isolado. Não é um caso pontual. Não são 2 ou 3 homens fora de controle. O texto acumula palavras para mostrar abrangência, homens da cidade, jovens e velhos, todo o povo, de toda parte. A maldade aqui não está escondida num beco, ela se manifesta coletivamente. A vergonha moral já foi embora. O pecado virou cultura. A violência virou prática pública. O clamor de Gênesis 18 agora ganha forma visível. Aquilo que subiu aos céus como denúncia, desce diante dos nossos olhos como cena. E então vem a exigência de Gênesis 19 versículo 5, onde estão os homens que vieram a você esta noite? Traga-os para nós aqui fora para que tenhamos relações com eles. Nós precisamos ser honestos com o texto e com o contexto. Aqui não se trata de curiosidade, de identificação social ou de simples desejo de conhecer visitantes. O próprio fluxo da narrativa deixa claro que se trata de intenção de abuso, humilhação e dominação violenta. O corpo do outro é visto como objeto a ser usado para afirmar poder. Não é apenas desejo desordenado. É violência sexual como linguagem de desprezo. Por isso, reduzir essa cena a uma leitura rasa é empobrecer a própria Bíblia. Sodoma não aparece aqui apenas como um lugar de apetites descontrolados. Ela aparece como uma sociedade em que impureza, agressão, desumanização e prazer em esmagar o vulnerável caminham juntos. A cidade cerca. A cidade pressiona. A cidade exige. A cidade quer transformar o estrangeiro em alvo de humilhação coletiva. E a Escritura nos oferece um eco sombrio desse padrão em Juízes 19. Também ali uma casa é cercada. Também ali homens perversos exigem acesso a um hóspede. Também ali a violência coletiva se revela como sinal de colapso moral. A Bíblia reconhece esse tipo de ambiente. Quando uma cultura normaliza a humilhação do próximo, ela já está se tornando insuportável diante da santidade de Deus. Ló então sai para fora. Gênesis 19 versículo 6 diz que ele fecha a porta atrás de si. Imagine a tensão dessa imagem. Ele fica entre a fúria da cidade e os visitantes que tenta proteger. Ele está na linha de choque entre a casa e a rua, entre um último freio moral e a explosão completa da maldade. Então ele diz, em Gênesis 19 versículo 7, não, meus amigos. Não façam essa perversidade. Mas Sodoma não aceita limite. Não aceita correção. Não aceita ouvir que há algo que ela não tem o direito de fazer. A cidade quer posse, quer domínio, quer o privilégio de degradar sem ser confrontada.
E é nesse momento que o texto nos obriga a parar com horror. Em Gênesis 19, versículo 8, Ló oferece suas filhas. A Bíblia não suaviza isso, e nós também não devemos suavizar. Isso é moralmente terrível. É vergonhoso. É indefensável. E justamente por isso essa fala permanece registrada. Ela nos mostra até onde a convivência prolongada com Sodoma deformou o discernimento de Ló. Ele ainda sabe que a multidão está errada. Ele ainda tenta impedir um mal monstruoso. Mas sua percepção já foi torcida pelo ambiente ao redor. Ele tenta barrar um pecado com outro pecado. Quer proteger os hóspedes, mas revela uma consciência ferida, confusa, comprometida. Isso é uma advertência silenciosa e poderosa. O pecado de uma cidade não contamina apenas pelas práticas explícitas que ela celebra. Ele corrói também o julgamento moral daqueles que decidem se acomodar nela. A pessoa ainda conserva vocabulário de fé, ainda reconhece certos limites, ainda se indigna com algumas coisas, mas começa a raciocinar segundo a lógica do ambiente corrompido. Por fora, ela ainda fala como peregrina. Por dentro, já começou a pensar como cidadã daquilo que Deus reprova. A reação da multidão expõe mais um traço do coração de Sodoma. Em Gênesis 19, versículo 9, eles praticamente dizem, saia da frente. Este homem veio morar aqui como estrangeiro e agora quer ser juiz. A cidade não odeia somente a restrição. Ela odeia a ideia de ser julgada. Quem tenta frear a violência se torna alvo. Quem resiste ao mal passa a ser tratado como ameaça. Então eles avançam contra Ló e se aproximam para arrombar a porta. Agora a máscara caiu por completo. Isso não é apenas imoralidade. É rebeldia aberta contra qualquer contenção do bem. É hostilidade organizada contra a dignidade humana. É a força coletiva de uma cultura esmagando quem ousa dizer não. Mas, no auge da pressão, vem a intervenção do céu. Gênesis 19, versículo 10 diz que os homens estenderam a mão, puxaram Ló para dentro da casa e fecharam a porta. Que imagem forte! Ló está na fronteira entre preservação e caos, entre misericórdia e juízo, entre a loucura da rua e a proteção que vem de Deus. E, no último instante, ele é puxado para dentro. Então chega o sinal judicial de Gênesis 19, versículo 11. Os anjos ferem de cegueira os homens que estavam à porta da casa, do menor ao maior, de maneira que se cansam tentando achar a porta. Há aqui uma ironia solene. Aqueles que vieram para violentar agora tateiam sem direção. Aqueles que queriam romper a entrada já não conseguem encontrá-la. Mas o detalhe mais assustador talvez seja este: mesmo cegos, continuam procurando a porta. Mesmo atingidos, não recuam. Mesmo recebendo um juízo visível, não se quebrantam. Isso revela a profundidade da ruína espiritual daquela cidade. A cegueira que cai sobre os olhos apenas manifesta a cegueira que já dominava o coração. É isso que Gênesis 19, versículos 1 a 11 nos mostra com peso santo e clareza brutal. Sodoma não é retratada como um lugar de pecadores discretos, lutando em segredo com sua culpa. Ela é apresentada como uma sociedade adoecida, onde violência coletiva, abuso, arrogância social e desprezo pelo próximo se tornaram normais. O mal ali não é só individual. É público. É compartilhado. É defendido. É celebrado. Por isso essa noite pesa tanto. Por que Deus não está respondendo a um boato, a uma impressão ou a um exagero religioso? Ele está respondendo a uma corrupção madura, agressiva e socialmente assumida. O clamor de Gênesis 18 não era especulação. Era testemunho. E agora, depois de vermos a noite por dentro, a pergunta precisa ser feita com a Bíblia inteira aberta diante de nós, sem simplificações e sem atalhos humanos. Então, afinal, o que exatamente levou essa cidade ao juízo? O que exatamente levou essa cidade ao juízo de Deus? A resposta bíblica é mais ampla, mais séria e mais desconfortável do que um rótulo apressado permite. Sodoma não cai por um detalhe isolado arrancado da narrativa. Sodoma cai por uma corrupção total e persistente, um sistema inteiro de rebeldia contra Deus, contra a dignidade humana e contra qualquer chamado ao arrependimento. A noite de Gênesis 19 mostra a ferida aberta, os profetas e os apóstolos revelam o diagnóstico completo. Agora observe como a cena continua em Gênesis 19 versículos 12 a 29. Depois da violência exposta diante da casa de Ló, os anjos já não discutem mais, já não argumentam mais, já não esperam mais. Eles apressam. Eles dizem a Ló, em Gênesis 19 versículos 12 e 13, que ele precisa tirar dali todos os seus, porque destruirão aquele lugar, pois o clamor contra o povo se tornou grande diante do Senhor.
Perceba o peso disso. O juízo não nasce de um impulso divino descontrolado. Ele vem como resposta santa a uma culpa amadurecida. Existe opressão real, existem vítimas reais. Existe uma maldade tão consolidada que já subiu diante do trono de Deus. Mas Ló, mesmo depois de tudo que acabou de ver, ainda está espiritualmente lento. Em Gênesis 19, versículo 14, ele vai falar com seus futuros genros, e a advertência soa para eles como zombaria. Eles ouvem a palavra de juízo como se fosse exagero, como se fosse fanatismo, como se fosse imaginação. Esse é um dos sinais mais graves do endurecimento humano, quando a ruína já está à porta, mas a consciência perdeu a capacidade de tremer. Quando o céu está falando sério, e a terra responde com riso. Então chega a madrugada, e o texto acelera ainda mais. Em Gênesis 19, versículo 15, os anjos insistem: levante-se, tome sua mulher e suas 2 filhas, para que vocês não sejam mortos quando a cidade for castigada. E aqui surge uma frase que expõe o coração de Ló com uma honestidade impressionante. Gênesis 19, versículo 16 diz que ele hesitava. Ele hesitava. A cidade está para ser julgada, e ele ainda arrasta os pés. O fogo ainda não caiu, mas a fumaça de Sodoma já entrou fundo nos afetos. E é justamente nesse ponto que a graça de Deus aparece com força. O mesmo versículo diz que os homens o seguraram pela mão, e também pela mão de sua mulher e de suas 2 filhas, porque o Senhor teve misericórdia dele. Que imagem poderosa! Ló não sai como um herói resoluto. Ló não sai como um exemplo brilhante de prontidão espiritual. Ló sai porque a misericórdia de Deus é mais rápida do que a hesitação dele. E isso é central para entender a cena. O texto não fala apenas sobre um Deus que julga cidades, fala também sobre um Deus que arranca pessoas do meio da ruína por compaixão. A condenação é justa, mas o resgate também é real. Quando eles já estão fora, a ordem é direta em Gênesis 19, versículo 17, fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Isso é mais do que uma instrução geográfica. É uma ruptura espiritual. Deus não está apenas tirando Ló do mapa de Sodoma, Deus está chamando Ló a sair do espírito de Sodoma. Saia com os pés, sim, mas saia também com o coração. Porque é possível abandonar um lugar e ainda continuar pertencendo a ele por dentro. Mesmo assim, Ló ainda tenta negociar. Em Gênesis 19, versículos 18 a 22, ele pede para fugir para Zoar, uma cidade pequena. Ainda há medo, ainda há cálculo, ainda há dificuldade de se render plenamente à urgência da palavra divina. E então, quando o sol nasce sobre a terra, chega o momento que encerra toda a discussão. Gênesis 19, versículos 24 e 25 dizem que o Senhor fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Não é mais apenas o tribunal invisível do céu. Agora a sentença se torna visível na história. O que foi denunciado no clamor, o que foi exposto na noite, o que foi confirmado na hesitação, agora recebe resposta em juízo. E no meio dessa fuga, a Bíblia nos entrega um retrato assustador de um coração dividido. Gênesis 19, versículo 26 diz que a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Esse olhar não é mera curiosidade. É apego. É saudade daquilo que Deus condenou. O corpo saiu, mas o afeto ficou preso. E essa imagem permanece como alerta solene, a gente que escapa externamente, mas internamente ainda lamenta perder o mundo que estava sendo julgado. Agora deixa a própria Escritura ampliar a leitura. Em Ezequiel 16, versículos 49 e 50, o Senhor diz: esta foi a culpa de Sodoma, sua irmã, ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de pão e viviam despreocupadas e tranquilas, mas não ajudavam o pobre nem o necessitado. Eram altivas e faziam coisas detestáveis diante de mim. Aqui o quadro se completa. Sodoma não é descrita apenas pela impureza. É descrita também pela soberba. Não é apenas desordem sexual, é fartura sem misericórdia. Não é apenas perversão privada, é indiferença organizada diante do sofrimento do próximo. É conforto sem compaixão. É abundância sem justiça. É prazer sem temor de Deus. Isso ajuda a entender por que havia um clamor subindo ao céu. O clamor de Gênesis 18 não sobe por causa de uma abstração moral distante. Ele sobe porque existe opressão concreta. Existe gente sendo humilhada. Existe violência entranhada na cultura. Existe um ambiente onde o forte devora o fraco, onde a abundância não gera generosidade, e onde a consciência foi deformada ao ponto de chamar maldade de normalidade. Quando a Bíblia fala de Sodoma, ela está falando de um ecossistema de pecado. Judas versículo 7 acrescenta outra peça indispensável.
O texto diz que Sodoma e Gomorra se entregaram à imoralidade sexual e a práticas contrárias à natureza, tornando-se exemplo do castigo do fogo eterno. Portanto, sim, a dimensão sexual do pecado está presente, e a Escritura não a minimiza. A perversão. A rebeldia contra a ordem criada. A impureza tratada como desejo soberano. Mas a mesma Bíblia que afirma isso também se recusa a reduzir toda a história a uma única palavra. Quem simplifica além da Escritura acaba enfraquecendo a própria Escritura. E então vem 2 Pedro 2 versículos 6 a 8. Pedro diz que Deus condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas e fazendo delas exemplo do que aconteceria aos ímpios. Mas ele também diz que Deus livrou Ló, homem justo, atormentado pela conduta libertina dos perversos, porque aquele justo, pelo que via e ouvia, afligia sua alma justa todos os dias por causa das obras sem lei deles. Isso não transforma Ló num modelo impecável. Gênesis já mostrou sua fraqueza, seu comprometimento, sua lentidão, sua convivência prolongada com um ambiente corrompido. Mas mostra que, no meio da fumaça moral da cidade, ainda havia nele um incômodo real diante do pecado. Ele estava oprimido por aquele sistema, embora também perigosamente acomodado a ele. Essa tensão é extremamente atual. Há pessoas que amam a Deus, mas já passaram tempo demais sentadas à porta da cidade. Já se acostumaram à linguagem de Sodoma. Já toleram aquilo que antes feriria a consciência. Já aprenderam a chamar de sofisticado o que o céu ainda chama de detestável. E não se trata apenas de sensualidade ou excesso. Trata-se também de arrogância, desumanização, frieza com o pobre, normalização do abuso e desprezo pela santidade. Se quisermos ouvir o eco profético ainda mais longe, Isaías 1 versículos 10 a 17 chama líderes de príncipes de Sodoma e povo de Gomorra, enquanto denuncia mãos cheias de sangue, culto vazio e recusa em defender o órfão e a viúva. Ouça a força disso. O espírito de Sodoma também aparece onde existe religião sem arrependimento, liturgia sem justiça, linguagem santa cobrindo vida endurecida. Deus não se impressiona com a aparência religiosa quando a misericórdia morreu. Então aqui está a tese com toda a clareza. Sodoma vai ao juízo de Deus por corrupção total e persistente. Isso inclui soberba, fartura sem misericórdia, despreocupação arrogante, violência coletiva, impureza sexual, abuso, humilhação do próximo, rejeição da santidade e endurecimento diante do chamado ao arrependimento. É uma cultura inteira em colapso moral, onde o prazer perde o freio, o poder perde a consciência e a abundância perde a compaixão. E essa palavra não foi preservada apenas para explicar uma ruína antiga. Ela foi preservada para discernir o presente. Sempre que uma sociedade celebra a arrogância, transforma pessoas em objeto, chama a impureza de liberdade, zomba do juízo e se torna indiferente ao fraco, ela começa a respirar o ar de Sodoma, ainda que use novas roupas, novas palavras e novos argumentos. E a igreja, inclusive sua congregação online, precisa ouvir isso sem orgulho e sem crueldade. O nosso chamado não é nos sentirmos superiores à cidade, mas permanecermos santos dentro de uma geração confusa, intercedendo, defendendo o necessitado e recusando o compromisso com aquilo que Deus condena. Porque o grande respiro dessa passagem está aqui. Você não vence Sodoma porque é forte demais para ela. Você sai porque o Senhor é misericordioso. Você não é preservado por mérito brilhante, mas pela mão firme de um Deus que salva. Em Cristo, não somos chamados a negociar com a cidade em chamas, mas a sair dela pela mão da graça. Pela mão da graça. E é justamente nessa imagem que esta mensagem se fecha com toda a sua força. Ló não sai de Sodoma como um homem triunfante, seguro de si, impecável. Ele sai porque o Senhor, em compaixão, o toma pela mão. A cidade ainda parece de pé, a rotina ainda parece normal, as ruas ainda respiram aquela falsa sensação de continuidade, mas o céu já pronunciou o veredito. E quando Deus estende a mão para salvar, essa mão não é fraca, não chega tarde e não falha. Então, se alguém perguntar o que realmente levou Sodoma ao juízo de Deus, a resposta bíblica continua sendo maior do que qualquer rótulo apressado. Sodoma não cai por uma simplificação conveniente. Sodoma cai porque se tornou uma cultura inteira de soberba, violência, impureza, desprezo pelo próximo, dureza contra o arrependimento e indiferença diante da santidade. Era fartura sem misericórdia. Era poder sem compaixão. Era desejo sem freio. Era convivência tão prolongada com o pecado que a consciência já não reagia mais. O clamor subiu, o Senhor viu com justiça perfeita, e o juízo veio. Mas a história não revela apenas o que Deus condena. Ela revela quem Deus é.
O mesmo Senhor que não inocenta a maldade também não age com injustiça. O mesmo Deus que responde ao clamor das vítimas também se lembra da intercessão. O mesmo Deus que julga a cidade também salva pela graça aqueles que ele alcança. Por isso, a conclusão desta palavra não é só um aviso sobre condenação. A conclusão desta palavra é uma revelação do caráter de Deus. Ele é santo sem deixar de ser misericordioso, justo sem deixar de ser compassivo, firme sem deixar de ser bom. E aqui está o ponto que precisa entrar no coração, não apenas passar pela mente. Sodoma não deve ser lida como uma ruína distante, como se fosse apenas uma memória antiga enterrada nas páginas do Gênesis. Sodoma é um aviso vivo para toda geração que começa a chamar de normal o que Deus chama de pecado. É um alerta para toda sociedade que transforma conforto em direito absoluto, pureza em exagero, misericórdia em detalhe opcional e verdade em ofensa. Quando o ser humano se orgulha daquilo que deveria lamentar, quando o prazer vale mais do que a pureza, quando o fraco é descartado, quando a violência ganha novas roupas e novos nomes, o mesmo espírito de rebeldia reaparece. E a palavra de Deus não nos permite ouvir isso apenas olhando para fora. Ela nos chama a olhar para dentro. Porque o grande perigo não é só viver cercado por uma cultura adoecida. O grande perigo é permitir que essa cultura vá moldando as percepções do coração, até que o que antes causava temor passe a parecer leve, aceitável, administrável. Foi esse o drama de Ló. Não foi apenas o fato de estar em Sodoma. Foi o fato de Sodoma já ter entrado, em alguma medida, na forma como ele percebia, reagia e decidia. Esse alerta continua atual para qualquer crente. Quando alguém negocia demais com o ambiente, e sem discernimento do que entristece o Senhor, tolera sem vigilância o que deveria levar ao arrependimento e começa a manter o coração dividido entre a voz de Deus e os apelos da velha cidade, o perigo já começou. E o perigo quase nunca começa com um colapso visível. Muitas vezes, começa com pequenas concessões internas, com um silêncio da consciência, com uma adaptação lenta, com uma familiaridade perigosa. Por isso, esta palavra não nos chama a um medo vazio. Ela nos chama à lucidez espiritual. Em Cristo, nossa resposta não é pânico. Nossa resposta é santidade. Em Cristo, nossa resposta não é arrogância religiosa, como se fossemos melhores do que alguém. Nossa resposta é intercessão. Em Cristo, nossa resposta não é apontar para a cidade de longe com desprezo. Nossa resposta é lembrar que nós mesmos só estamos de pé porque a graça nos alcançou. Foi a mão do Senhor que nos tirou. Foi a misericórdia de Cristo que nos encontrou. Foi o amor de Deus que interrompeu nossa rota e nos chamou para fora. Por isso, você não vence a sedução do pecado apenas com esforço humano. Você não constrói pureza só com promessas feitas à própria alma. Você não se salva por disciplina isolada. Você é salvo pela graça de Jesus Cristo. E é precisamente porque Ele te amou primeiro, te chamou primeiro e te sustentou primeiro, que agora você pode viver de modo diferente. A graça não te deixa confortável em Sodoma. A graça te arranca de lá. A graça não negocia com o fogo. A graça conduz para fora. E em Cristo, você não precisa olhar para trás. Você não precisa viver com o corpo indo adiante e o coração preso ao que Deus mandou deixar. Você não precisa manter saudade espiritual daquilo que quase destruiu sua vida. Em Cristo, há poder para romper padrões antigos. Há força para renunciar a acordos silenciosos com o mundo. Há vida nova para quem decide obedecer. Há graça para interceder pela casa, discernimento para vigiar a própria alma e coragem para permanecer fiel, mesmo quando o ambiente inteiro tenta normalizar o que Deus nunca chamou de normal. Então, transforme esta reflexão em resposta espiritual. Não deixe esta palavra ficar apenas no campo da curiosidade bíblica. Não permita que ela termine como informação interessante e nada mais. Se o Espírito Santo confrontou você em alguma área, responda hoje. Se ele expôs uma acomodação, abandone essa acomodação. Se ele mostrou fumaça antes do fogo, leve isso a sério. E se ele lembrou você de que ainda existe uma mão estendida, então receba essa misericórdia com humildade e gratidão. Eu quero te encorajar, aí onde você está, a inclinar o coração diante do Senhor por alguns instantes. Sem formalidade vazia. Sem performance. Apenas com sinceridade. Diga ao Senhor, no íntimo: Pai, não me deixe endurecer. Não me deixe chamar de leve o que entristece o teu coração. Arranca-me, pela tua graça, de tudo aquilo que disputa a minha obediência. Faz de mim alguém santo, vigilante, misericordioso e fiel.
Essa é uma oração simples, mas profundamente necessária para dias confusos como os nossos. E agora eu quero te pedir algo bem objetivo. Se esta palavra falou com você, escreva aqui nos comentários uma resposta curta e sincera: Senhor, segura a minha mão, ou não quero olhar para trás. Eu quero ler sua resposta como testemunho e oração, e a nossa congregação online também será fortalecida ao ver pessoas sendo alcançadas pela mesma verdade. Compartilhe este vídeo com alguém da sua família, com um irmão da fé, com alguém que precise voltar a enxergar a palavra sem simplificações humanas. E se você ainda não é inscrito no Palavra Pura, inscreva-se agora, porque isso te ajuda a continuar recebendo exposições bíblicas profundas, fiéis ao texto e edificantes para a caminhada com Cristo. Na tela final, eu deixei um vídeo que se conecta diretamente com esta mensagem e pode aprofundar ainda mais aquilo que Deus começou a tratar no seu coração hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele firme os seus passos fora de toda a fumaça de confusão espiritual. Que a graça de Jesus Cristo fortaleça o seu coração para viver em santidade, com discernimento, humildade e perseverança. Que o Espírito Santo te faça vigilante, sensível à verdade, corajoso para obedecer e pronto para interceder pela sua casa e pela sua geração. Que a sua mente seja guardada, que os seus olhos não se voltem para trás, que as suas mãos sejam usadas para servir, e que a paz de Deus repouse sobre você e sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém.